Brno é uma cidade que se manteve em pé graças às suas defesas durante esses seus 800 anos de existência. As muralhas da cidade quase não existem mais, mas quando se olha para o oeste, é impossível não notar essa fortaleza no alto da colina. Esse é o canal do Rosa e sejam bem-vindos ao Castelo Spielberg em Brno. A República Tcheca é um país onde você dá 10 passos e tropeça num castelo. E não seria diferente aqui em Brno, onde você encontra uma das fortalezas medievais mais importantes da Europa, coladinha aqui no centro da cidade. E chegar aqui no castelo é relativamente simples. Ao desembarcar lá na estação de trem, basta caminhar os 800 metros que já chega numa das entradas. Ou pega um tram, eu peguei o tram número 4 e desci na estação Komenské Náměstí, que fica perto da entrada que eu mais gosto. E a subida nem é assim tão difícil, quando você vê, você já chegou lá em cima. E dá para subir devagarzinho também, não precisa se apressar, porque todo esse bosque aqui que envolve o castelo tem várias paradas com bancos onde você pode dar uma descansada. Sem falar que você pode aproveitar todo esse gramado que tem aqui, estender uma toalha, fazer um lanchinho, dar uma relaxada, aproveitar toda essa natureza que tem aqui em volta. Outra coisa, para quem tem dificuldade de locomoção ou é cadeirante, tem sempre um ônibus, um micro-ônibus, né, que sai lá de baixo e vai até lá no alto. Eu não lembro qual que é a escala de horários, mas depois eu consulto e coloco aqui na tela. É uma subidinha, e quando eu estiver ali, mais ou menos na metade da subida, eu vou olhar para trás, e aí... Ai, meu fôlego! E aí vai dar para ver a Catedral de São Pedro e São Paulo aqui de cima. Ih, acho que eu subi demais. Ó, deixa eu olhar para trás aqui, fazer a volta devagar para ninguém ficar tonto assistindo o vídeo. E eu lembro desse lugar aqui como um lugar bom para ver a Catedral de São Pedro e São Paulo, mas eu vim aqui no inverno. Como agora é verão, as árvores estão todas cheias, né? Gordas. Então vou ter que descer um pouco para poder ver a Catedral de São Pedro e São Paulo aqui. Tem muita folha nas árvores, de tampa a visão. Ó, aqui sim. Aqui dá para tirar uma foto boa, ó. Vou dar o zoom. Cinco horas em ponto. Tá tocando sina. Esse castelo teve uma importância muito significativa para a formação da cidade de Brno lá no século XIII. Acontece que a cidade foi construída aos pés de uma colina. E aí qualquer inimigo que viesse aqui e ocupasse essa colina ia ter uma facilidade enorme para destruir a cidade que está lá embaixo. Então o que eles fizeram? Construíram uma fortaleza aqui no alto. E aí os inimigos não tinham, né, como destruir a cidade através da colina. Acredita-se que quem construiu esse castelo aqui foi o rei Otakar II, lá nos anos 1200 e bolinha. O Castelo Spielberg passou por várias fases, desde quando foi construído lá no século XIII para ser essa fortaleza e a morada do reinado da Boêmia, né? Para ser no século XIV a sede dos marqueses da Morávia, da Casa de Luxemburgo. Ficou um pouco abandonado, caiu no esquecimento, pegou fogo lá no século XVI,
E depois, no século XVII, teve uma função, uma participação muito importante na Guerra dos 30 Anos. Os Habsburgo, que eram quem controlavam essa região aqui lá no século XVIII, impressionados, né, com toda essa capacidade de defesa do lugar, transformaram esse complexo, que era uma fortaleza apenas, numa cidadela barroca e, consequentemente, numa das prisões mais cruéis da Idade Média aqui na Europa. Posteriormente, foi transformado em quartel para os exércitos da região e o exército da Tchecoslováquia deixou esse lugar aqui em 1959, quando o castelo passou a ser a sede do Museu da cidade de Brno, que é a função que ele desempenha até os dias de hoje. Para aproveitar os jardins e o pátio do castelo não custa nada, até algumas exposições são de graça. Mas para o museu e as instalações militares aí tem que pagar. Aqui no caixa onde você compra as entradas dá para gastar mais uns trocadinhos e comprar uns souvenirs, né, para lembrar da viagem. Bom, eu comprei entradas para o museu e para as prisões, mas tem mais exposições e também outros tours que dá para fazer aqui, inclusive alguns tours guiados. Eu não sei se em inglês, tá? Mas ali no caixa onde você compra as entradas eles falam inglês, então tranquilo. Custou 300 coroas a entrada para o museu e para as prisões. Para a torre de observação são mais 100 coroas. Eu tirei uma foto dos preços das atrações aqui do castelo, só que está em tcheco e em inglês. Então eu fiz uma tabela aqui no Excel, você pode pausar o vídeo e analisar com calma. Lá em 1960, depois que o exército saiu daqui, o Museu da cidade de Brno se transferiu para o castelo. E aí começou a primeira exposição. 2 anos depois, o Spielberg se tornou um monumento cultural nacional. Até onde eu vi aqui são 3 andares. O primeiro é mais dedicado à história, principalmente à história do próprio castelo. O segundo andar tem obras de arte fina, né? Como quadro, escultura e até algumas coisas antigas lá, históricas. E no terceiro andar eu encontrei arte moderna, mas principalmente uma parte dedicada para a arquitetura, a história da arquitetura aqui de Brno. E o que não podia faltar são os instrumentos de tortura, né? Da época que isso aqui era uma prisão. Vamos ver quem foi o último que visitou aqui. Olha só. Há muitas apresentações artísticas aqui no castelo, cultura, show, eventos, principalmente no verão. Algumas são de excelente qualidade. Outras já nem tanto. E de vez em quando também tem umas festas para você que é jovem. No século XVII, aconteceu o evento que mais marcou a história aqui da cidade de Brno. Mais até que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra dos 30 Anos. Aliás, dizem que existem 2 guerras dos 30 anos. A primeira lá no século XVII e a outra no século XX, que se você juntar, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
também dá 30 anos. Mas vamos ao que interessa. Naquela Guerra dos 30 anos, o exército sueco estava em guerra contra os Habsburgo, ali na Áustria. E aí eles estavam marchando para Viena, para destruir Viena, evidentemente. Só que como eles estavam muito longe de casa, eles precisavam de suprimentos, eles precisavam de rotas para abastecer os exércitos deles, né? E aí o que acontece? Eles precisavam destruir todas as cidades que estavam no caminho de Viena, que é o caso de Brno. E aí, em 1645, eles cercaram a cidade e tentaram, né? E aí, em 1600... Vai chover. E aí, em 1645, eles vieram aqui em Brno e cercaram a cidade por 3 meses. E esse é o evento mais importante da cidade de Brno, porque sob o comando desse cara que está aqui atrás de mim, o Louis de Souche, que é um francês que estava a serviço dos Habsburgo, a cidade conseguiu resistir aos ataques dos suecos. E aí, depois de 3 meses, sem ter como trazer comida, sem ter como fazer o exército suportar por mais tempo, os suecos tiveram que bater em retirada. E foi assim que Viena foi salva. E é por isso que, na história, a cidade de Brno lembra com muita reverência essa Guerra dos 30 anos, porque foi o marco mais importante mesmo, né? E aí, como homenagem ao comandante aqui do castelo, que conseguiu resistir ao cerco dos suecos, eles fizeram esse busto, né? E esse busto está posicionado numa localização bem estratégica, porque é de onde ele consegue observar a cidade, né? Do outro lado da câmera aqui tem toda a cidade de Brno sob a guarda do comandante de Souche. Ô, galera, olha que legal, sem querer acabei filmando a chuva chegando. Olha que bonito que é. Na primeira metade do século XIX, a Itália passava por muitas transformações, assim como o Brasil, né? Foi a época da independência do Brasil também. E aí, lá na Itália, tinha um grupo político, vamos dizer assim, que estava lutando por um governo constitucional, lá em Nápoles. Só que aí a monarquia acabou não curtindo muito essa ideia e prendeu os caras. Eles eram os carvoeiros, ou em italiano, carbonari. E aí, para onde que mandaram esses caras? Prenderam eles aqui na República Tcheca, no castelo Spielberg. Como era uma prisão muito dura, eles acabaram sofrendo bastante aqui. Acontece que um dos Carbonari que estava preso aqui era escritor. O nome dele é Silvio Pellico. E aí ele foi libertado, né, eventualmente, e ele escreveu um livro contando como que era a vida aqui na prisão de Spielberg. E aí isso fez com que o castelo, a prisão de Spielberg, ficasse famosa, ou infame, né, em toda a Europa. Aí o tempo passou, o castelo virou um museu, e eles construíram essa homenagem, esse monumento, em honra aos Carbonari. Vocês podem ver que toda a temática do monumento lembra a Itália. Tem a loba com Rômulo e Remo embaixo, enfim. Bom, aqui vamos entrando na prisão, e aí já no começo tem a casa do guardinha, quer dizer, carcereiro, né? Que ficava tomando conta aqui dos presos. Isso aqui me parece ser uma cama coletiva para os presos dormir um do lado do outro. Aqui tem uma encenação disso, ó. Vocês podem ver que eles colocaram vários manequins aqui, né, dormindo. Manequim dormindo é boa.
A Tchecoslováquia foi um dos primeiros países anexados pela Alemanha nazista. E aí os alemães chegaram aqui em Brno, né, no Castelo Spielberg, viram essas muralhas, uma fortaleza medieval ainda preservada, e aí eles perceberam que era o lugar perfeito para que eles pudessem, né, prender e torturar aquelas pessoas que eles perseguiam, né, os judeus, gays, ciganos, enfim, todas as pessoas que eles consideravam inferiores. Então aqui, o Castelo Spielberg também teve esse papel infame na história, claro, né, ocupado por forças nazistas, e aí muitas pessoas pereceram aqui, ou foram transportadas daqui para outros campos de concentração na Polônia ou na própria Alemanha. Durante a ocupação alemã, os nazistas fizeram reformas aqui para abrigar os soldados e também os prisioneiros, né? Dá para notar por essas paredes de tijolo vermelho aqui que não tem nada a ver com as paredes originais do castelo. Isso aqui eu não sei se era uma cela ou se era um quarto de soldado, por isso que eu recomendo fazer o tour guiado, que aí você pode tirar esse tipo de dúvida. Todo esse pátio que tem aqui em volta do castelo, com um monte de árvore, gramado e tudo mais, é um lugar muito agradável. Então, quando a gente visita o Spielberg, a gente não vem simplesmente pelo castelo. Aliás, na maioria das vezes eu venho para passar um tempo aqui fora. Então eu sento num desses bancos, eu trago um livro, trago um chimarrão, ou às vezes eu venho praticar um esporte, correr em volta aqui, né? Ou venho para tirar foto das árvores, tirar foto dos passarinhos. Acabei de ver um esquilo ali do outro lado. Então é um lugar que você vem não só pelo castelo, você vem pela natureza que tem em volta dele. E aí você quer passar uma tarde agradável, quer, né, dar uma relaxada. É um lugar perfeito. Se você está planejando visitar a cidade de Brno, o castelo tem que estar no seu roteiro. E aí eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link onde você pode fazer o download da história do castelo em português. E aí você lê antes, não é muito longo, tem umas 5, 6 páginas, com fotos e tudo mais. Aí você se informa, se contextualiza e quando você chegar aqui você já vai estar meio por dentro assim, das coisas. Aí a visita pode ser muito melhor aproveitada. Então confere o link que eu vou deixar na descrição, baixa o PDF e seja feliz. E para fechar esse dia aqui no castelo, nada melhor que esse momento. Um vinho e uma boa companhia para admirar esse pôr do sol na face oriental do castelo. Isso que é ser feliz. E se você quer me ver feliz, clica ali no joinha e se inscreve aqui no canal. Não custa nada. Literalmente. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!